Olá! O vídeo de hoje é para psicólogos e profissionais que trabalham com narcisistas. E hoje especificamente eu vou falar sobre dois pontos que podem dificultar bastante para você, profissional, reconhecer um narcisista quando ele aparecer no seu consultório. Quando a gente já tem um pouquinho mais de experiência no atendimento com pacientes desse perfil, é bem tranquilo, na maioria das vezes, identificar quando eles chegam no consultório. Às vezes eu falo que em menos de 5 minutos de conversa, a gente já consegue identificar o perfil do paciente, já dá para ter pelo menos uma ideia e pelo menos levantar a primeira bandeirinha vermelha de que nós estamos atendendo um narcisista. Porém, quando a gente não tem essa experiência, acaba ficando um pouco mais difícil. E existem alguns perfis, como um que eu vou falar aqui com vocês hoje, que torna mais difícil ainda a identificação. Então, o primeiro ponto que eu vou falar com vocês é o histórico de infância. Como eu já publiquei aqui num vídeo anterior, existe todo um histórico de infância muito característico de pessoas que viveram, de pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, que está relacionado ao convívio com os pais, o tipo de relacionamento, né, que eles tiveram com os pais e tudo mais. Por que esse ponto nem sempre torna fácil a identificação? Porque na grande maioria das vezes, quando você conversa com um narcisista, o que ele relata para você é uma infância perfeita. Então, muitas vezes, você começa a investigar o histórico do teu paciente e ele começa a narrar para você uma infância onde ele teve pais presentes, onde os pais deram limites e regras muito bem definidas e regras coerentes com a etapa de desenvolvimento deles. E aí, se a gente não tiver esse olhar atento, muitas vezes, só a partir dessa informação que o paciente traz, a gente já descarta a possibilidade de um narcisismo. E precisamos ter esse olhar atento. Por quê? Como eu falei no vídeo que eu falo sobre o desenvolvimento do narcisismo na infância, é muito comum que o narcisista ele crie uma fantasia a respeito da realidade que ele viveu. Como narcisistas são pessoas que têm uma fragilidade emocional maior, eles têm uma fragilidade emocional maior. O que isso significa? Que eles não conseguiriam lidar com a realidade a qual eles presenciaram na infância. Então, esse abandono emocional, a distância afetiva, a ausência dos pais é algo que eles não conseguem lidar. Então, eles criam uma realidade paralela diferente dessa e eles acreditam nessa realidade. E é por isso que eles trazem para a terapia, então, um conteúdo muito diferente do que pode ter acontecido na vida dele. Também porque, como ele tem uma necessidade de aprovação muito grande, dificilmente ele admitiria que não foi algo legal, que os pais não foram legais e coisas nesse sentido. Então, existem esses fatores que podem comprometer um diagnóstico preciso. Então, é legal que você fique atento a esses pontos. Não necessariamente o paciente vai ter clareza a respeito desse histórico de infância, onde ele pode ter sido controlado, manipulado, abusado, e muitas vezes ele vai trazer uma informação diferente dessa para terapia. Não acredite naquilo que o paciente te traz num primeiro momento. Porque muitas vezes esse olhar dele pode estar comprometido e isso vai comprometer também o diagnóstico que você vai fazer dele. Comece a identificar um pouco mais, por exemplo, qual a relação que esse paciente tem com limites. Ele consegue respeitar os seus limites como pessoa, como profissional, dentro do conteúdo que ele traz para você a respeito das situações que ele te traz. Você percebe que ele é uma pessoa que consegue respeitar limites? Porque se ele tem na vida adulta dificuldade de respeitar limites, por exemplo, muito provavelmente ele não teve esses limites oferecidos pelos pais na infância. Então, a gente precisa ter um olhar maior e não só focado naquilo que o paciente traz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que precisa de atenção são aquelas pessoas que são narcisistas, mas nós chamamos de narcisista velado ou então de narcisista bonzinho. Aquela pessoa que quando você bate o olho, você jamais diria que é um narcisista. Então, de repente, aquele homem que seria o genro dos sonhos de toda sogra. Por quê? Ele é trabalhador, ele é simpático, carismático, ele se envolve em causas sociais, ele gosta de fazer o bem para o outro e ele é muito bonzinho.
Por que é difícil identificar esse perfil? Porque ele não aparenta a superioridade que nós identificamos rapidamente num narcisista clássico. O narcisista clássico, ele gosta de carros caros, ele gosta de se vestir extremamente bem, ele tem um apego material muito grande, e o narcisista bonzinho, ele não é assim. Então é difícil a gente identificar essa superioridade, porque na verdade a superioridade dele não se externaliza ali, ou dificilmente se externaliza. Porque a superioridade dele se dá internamente. É uma superioridade que ele tem na maneira como ele se percebe em relação ao outro, mas muitas vezes nem ele se dá conta de que ele tem esse olhar de superioridade, de que no fundo ele se sente superior ao outro. É bem sucinto, é bem subjetivo de perceber o perfil do narcisista bonzinho. Porque, como eu falei, ele acaba sendo muito admirado pelas pessoas, e num narcisista clássico a gente tem situações mais frequentes de humilhação, de maus tratos, e o narcisista bonzinho, ele é aquele que faz questão de tratar todo mundo muito bem, até excessivamente bem. Mas, né, na convivência, realmente quando a gente vai identificando ali pequenas situações do dia a dia, que ele pode apresentar alguns sinais de um comportamento de humilhação com relação ao outro, um comportamento de superioridade na maneira como ele fala. Então, ele apresenta uma modéstia excessiva. E essa modéstia, ela acaba sendo muito carismática, ela acaba sendo muito envolvente. Normalmente ele acaba realmente envolvendo as pessoas nessa modéstia, as pessoas o veem como alguém muito humilde, e internamente não é como ele se sente. Ele fala muito da admiração que as pessoas têm por ele, mas ele não fala isso se engrandecendo, pelo menos aparentemente não é o que ele aparenta. Mas no fundo ele fala esse tipo de... Ele dá exemplo de situações em que as pessoas admiram, em que pessoas falam dele, do comportamento dele, de uma maneira muito modesta, mas internamente ele tá fazendo isso para se auto-engrandecer. Então é um auto-engrandecimento que também é um pouco mais velado. Como eu falei, eu tenho um dos vídeos aqui no canal que eu falo sobre um esquema do narcisista, que é o esquema de arrogo e merecimento. E nesse esquema a gente vê muito esse comportamento de auto-engrandecimento. A diferença é que o narcisista bonzinho, ele não vai ter tanto esse comportamento. Ele vai aparecer esse comportamento de uma maneira muito velada. Então, muitas vezes a gente vai receber esse paciente que é o narcisista bonzinho, a gente precisa ficar atento para não cair na armadilha de também passar a admirá-lo excessivamente e ser comprado por esse discurso muito modesto desse narcisista, porque muitas vezes ele vai aparentar pra gente algo diferente do que ele realmente é. Então, como a gente não vê esse comportamento tão característico do narcisista, que é o autoengrandecimento, fica difícil também de identificar. E aí, de novo, eu falo pra vocês, não acredite em 100% daquilo que o teu paciente traz, né? Então, ele pode trazer que ele é muito admirado, que as vizinhas gostam muito dele, porque ele faz bolo e leva na vizinha, porque, né, as pessoas sempre falam do quanto ele é bom, do quanto ele é dedicado, e ele realmente investe nesse tipo de comportamento como uma busca de aceitação. E aí precisamos ficar atentos, então, a esses pequenos sinais, né, de um comportamento autoengrandecedor, porque pode ser que ele esteja fazendo isso de maneira velada. E aí a gente vai encontrar esse comportamento autoengrandecedor justamente nessa fala muito modesta e que pode estar encobrindo, sim, um narcisismo.